Ela suplicou: "Por favor, não levante minha saia." E você imagina até onde a verdade pode esticar a corda da fé? O vento do oeste trazia o cheiro da erva seca e de fumaça distante quando o pregador encontrou aquela mulher amarrada no celeiro. E nada mais no mundo parecia capaz de preparar seu coração para o que a pele iria contar. O som de cascos e o rangido insistente da porta do celeiro. Luz de fim de tarde, fatiando as frestas entre as tábuas. O pregador, Elias Crow, homem de mãos grandes que conhecia bem a poeira da estrada e os bancos de madeira da congregação de Dry Creek, entrou se curvando ao espaço estreito, os olhos acostumando-se ao escuro como se fossem lâmpadas que iam sendo acesas. O ar lá dentro cheirava a feno apodrecido e sangue seco. Havia manchas recentes no chão, rastros que terminavam em um corpo encolhido sobre um monte de palha. Ela estava ali, os pulsos amarrados à coluna com cordas ásperas que marcavam as carnes, a boca entreaberta como se ainda tivesse uma pergunta que não poderia dizer. O vestido rasgado cobria a maior parte, mas era evidente que alguém havia tentado apagar algo nela. As marcas do ataque ainda brilhavam de tinta vermelha. Elias ajoelhou-se. A voz dele saiu frágil, quase infantil. "Senhora, está viva? Quem fez isso com você?" A mulher ergueu os olhos. Um céu cinza e duro dentro deles, mas também uma surpresa. Não de reconhecimento, mas de constatação. Havia uma fiereza adormecida ali, uma ferida que recusava o silêncio. "Ajude-me", ela murmurou, e a voz era a areia movendo-se devagar. "Por favor, não levante minha saia." Elias hesitou. Como homem de Deus, seus instintos eram de recato, os preceitos do decoro cravados como velhas preces em sua garganta. Mas os dedos dele eram mãos de cura e ação, tanto quanto mãos de oração. O frio da noite começava a entrar pelo celeiro e o brilho nos olhos dela implorava por uma verdade que precisasse de lugar para respirar. Ele puxou a lâmpada do bolso e, com um gesto inseguro, afastou o tecido para ver a ferida. O que viu foi um assombro tão íntimo que a fé dele rodopiou. Havia sangue, sim, e uma mensagem esculpida na carne, letras abertas e cruas. Silêncio. A palavra parecia ter sido martelada com a mesma intenção com que se marca um boi. O cheiro metálico do sangue misturava-se ao odor do feno, e por um instante Elias não ouviu nada além do próprio coração. A Bíblia, que ele sempre carregara nas costas agora, parecia uma carga vazia. Ela não tinha nome naquela hora. Ele a chamou de Ruth por ser o nome que veio primeiro da memória de sua avó, e porque toda a história merece um apelido para começar. Ruth não contaria tudo de imediato. A língua ainda a queimava com medo, mas havia pistas. Areia nas solas dos sapatos que não pertenciam àquele celeiro, fios de tecido que não eram do vestido dela e uma tatuagem antiga no osso do quadril que sugeria uma vida de estradas antes da violência. Quando ele a levou para a casa paroquial, cada passo foi uma oração e cada porta fechada uma dúvida. O mundo de Elias era uma cidade pequena, corroída por conveniências. Dry Creek tinha uma prefeitura de madeira, um salão onde as vozes se misturavam com o barulho de garrafas e a igreja que cheirava a cera, queimando como um aviso. Publicamente, os homens do lugar eram decididos e religiosos. Em particular, muitos deles eram sócios naquilo que mantinha a cidade viva, a Companhia de Terras Harlan & Sons. Privadamente, havia olhares que cortavam como lâminas. No breve santuário que ele ofereceu, um quarto com janelas que deixavam entrar a brisa amarela da tarde, Ruth dormiu com o semblante tautado. Elias cobriu-a com um cobertor de lã que sua mãe usara e sentou-se de vigília, a Bíblia aberta no colo. Mas as palavras não encontravam rima com o que viu. Ele rezou, não por dogma agora, mas por coragem. Rezou por nomes não ditos, por mulheres sem voz, por sua própria alma que a cada batida parecia perder uma fé segura e ganhar uma responsabilidade mais pesada. A cidade não demorou a sussurrar. Como números de pombos mensageiros, pequenas vozes alçavam voo. O que o pregador está fazendo com a mulher encontrada no celeiro? De onde ela veio? É melhor não se misturar. No dia seguinte, quando Elias saía da sacristia com Ruth encostada ao braço, os olhares congelaram o ar.
Crianças pararam no portão. Mães apertaram os filhos e as portas se fecharam com um estalo final. Dignidade e humilhação se tocaram em cada janela fechada. Os primeiros conflitos foram acessórios, sussurros e boatos, o primeiro nível da escalada. Harlan, o homem mais rico e mais temido da cidade, virou o rosto quando passou pela igreja. Tom Whittaker, o dono do salão, aproveitou a situação para entalhar sua própria autoridade, espalhando que a mulher era uma trapaceira. As palavras chegam primeiro como pequenas pedras jogadas, depois viram um enxame de cuspes. Elias recebeu uma nota anônima, escrita com letra apressada. Afaste seus problemas, pregador, antes que venham até você. Ele rasgou a nota no latão do fogo, mas deixou o pedaço queimar devagar. Então veio o segundo nível, confrontos diretos. Na missa de domingo, o diácono tratou de tomar a dianteira para limpar a vergonha, antes que se tornasse seu problema. Padre Elias, disse ele em voz baixa, você sabia com que tipo de gente anda. O final foi deixado no ar, um punhal de acusação. Elias sentiu a congregação apertar-se como um nó. Ruth estava sentada junto ao piano, os olhos fixos num ponto que não era ninguém ali. Quando ele se levantou para falar, as palavras que saíram não foram as de costume. Não foram orações. Prontas, foram um pedido de humanidade. Não fechem as portas a quem já foi fechada pelo mundo. A misericórdia exige coragem mais que conveniência. Comente uma palavra. A terceira onda de conflito veio quando figuras de autoridade, aquelas que tinham o poder de forçar a separação, começaram a se aproximar. O xerife Holcomb, um homem que sorria com dentes pegados de poder, foi ao casebre onde Ruth repousava. Ele trouxe consigo um bilhete oficial, relatório de conduta suspeita. A alegação foi simples e actada com solenidade. Um boato se torna um processo quando documentado. Ruth deveria ser interrogada e, se provada culpa, removida. O xerife falou de ordens, de procedimentos, como se seu interesse fosse apenas a lei. Mas Elias sabia quando a lei vinha com o cheiro do dinheiro e da proteção de Harlan. Havia também o reverendo local, Jonas Pike, cuja reputação de homem piedoso escondia um entendimento íntimo com os homens do conselho. Jonas, que sempre falara em púlpitos sobre o castigo divino, visitou Elias em particular e sugeriu com olhos frios: é prudente deixarmos essa mulher fora do nosso caminho. As acusações que ela poderia fazer causariam transtorno. Jonas tinha medo de que a compostura do vilarejo fosse abalada, e medo, mais do que tudo, de que se abrisse o soco de responsabilidade sobre mentes e bolsos que fingiam ser imaculados. Ruth, perante a pressão, fechava-se como uma concha. As palavras levavam passos, lembretes de ameaças. Contudo, num canto da cidade, um santuário imperfeito começou a se formar. A senhora Mabel Green, uma parteira de mãos firmes e voz rouca, que morava na margem do rio, trouxe remédios e palavras que não prometiam julgamento. Você não tem que provar nada para quem não lhe viu como gente, disse Mabel, mexendo em uma pequena panela de pomada. Havia também Miguel, o ferreiro, homem de pele escurecida pelo sol, que ofereceu espaço e ferramentas como se enviasse uma declaração: isso aqui é para reconstruir, não para demolir. E um menino órfão, Angus, que viu em Ruth a figura de uma mãe que não existia em sua história, aproximou-se com um pedaço de pão. O que unia esses aliados era a consciência de terem sido quebrados também. Cada um carregava uma ferida que pedia ser acolhida. Em silêncio, começaram a transformar a casa paroquial num abrigo improvisado. Não limpo, mas suficiente. A presença deles foi amplificando a ideia. Talvez dignidade pudesse ser reconstruída com recusa ao abandono. Elias, sem pretender, tornou-se o coordenador de um refúgio que não era aceito por todos. Ele não abandonou seus sermões, apenas mudou o tom. Passagens de julgamento foram trocadas por leituras de resistência e a oração tornou-se prática de cuidar. Ruth, aos poucos, começou a falar, não a história inteira, mas partes que eram como sementes plantadas no barro. Havia um celeiro no alto da trilha fora da cidade, um lugar onde homens se reuniam para selar acordos
e destruir testemunhas. Havia uma filha de Harlan, uma jovem chamada Grace, cujo noivado prometia assegurar alianças. E havia um dia em que Ruth fora testemunha de um ato. Um corpo lançado à vala para que o rio levasse. Uma testemunha que faleceu para que a terra aceitasse o silêncio. Ela havia visto rostos, conversas em torno de um fogo, a assinatura de homens que achavam que seu poder lhes dava o direito de apagar vozes. Por isso, eles a marcaram, para que sua própria pele recordasse o pagamento do silêncio. Elias não. Podia e não queria. Simplesmente tomar um cajado e expor Harlan perante o mundo. Ele sabia que desafiar aquele pilar de Dry Creek exigia mais do que bravura. Exigia estratégia, evidência e a coragem de aliados. A escalada dos confrontos precisava ser pensada. Se o primeiro nível fora boatos e o segundo fora afrontas públicas, o terceiro era a ameaça de autoridade formal, já acenada pelo xerife. O quarto nível, o que realmente viria, seria a tentativa concreta de separar e silenciar. Expulsão forçada, queima de bens ou pior. Harlan enviou um mensageiro, não apenas para Elias, mas para toda a cidade. Esta mulher não pertence aqui. Se encontrar abrigo aqui, problemas virão para nossa gente. Era um aviso velado de expropriação. Mas um emissário do próprio governo da companhia chegou com papéis cobrindo terras e contratos que delineavam uma nova ferrovia que passaria perto, prometendo prosperidade. A ferrovia exigia controle da população e uma testemunha perdida poderia desacelerar o trem do progresso. Havia lucro em silêncio. Miguel e Mabel trabalharam em silêncio com Ruth. Em longas noites, com o som de vento batendo nos vidros, eles retiraram os pontos de medo e costuraram novas rotinas. Aprender, a cozinhar de novo, trocar curativos, contar histórias para que o corpo não permanecesse apenas um mapa de dor. Elias, por sua vez, começou a exercer seu ministério de maneira mais prática. Não mais apenas palavras, mas atos que protegiam Ruth dos olhares e das ruas vazias da cidade. No âmago dessa reconstrução, o vínculo entre ele e Ruth transformou-se. Não era amor romântico no primeiro instante. Era reconhecimento. Elias via nela a resistência que a fé até então não havia gerado. Ruth via nele a escolha de ficar quando havia todos os caminhos para ir embora. Às vezes, no meio da madrugada, ela falava com suavidade. "Por que você fica por mim um homem de igreja?" Ele apertava as mãos dela como quem segura uma promessa própria. "Porque a oração sem ação é um cofre vazio", dizia ele. "Porque perdi a fé em palavras que protegem governos e não pessoas. Fiquei por fé nova, de defender quem precisa. Comente uma palavra." O movimento de proteção não passou despercebido por Harlan. Ele enviou então o xerife com ordens para desocupar o abrigo. A ação era formal e performativa. Oficiais chegaram com um mandado que declarava irregularidades e justificava a busca. Elias se colocou na frente da porta, um homem de batina entre homens de armas, e convidou a autoridade a ler as escrituras do que era justo. Holcomb recitou leis e procedimentos, mas o povo começou a reunir-se em peleja. Miguel bateu na bigorna como quem bate em um escudo, as mulheres ergueram vozes, e Harlan viu que, apesar do seu poder, havia agora uma chama de resistência. A primeira tentativa concreta de separação foi um incêndio. Uma noite em que faíscas e fumaça engoliram a ponta de uma cerca e quase levaram a casa paroquial. Alguém havia acendido o fogo por baixo, algo calculado para parecer acidente de cigarro, de bêbado. Ruth acordou aos gritos, com a pele pregando lembranças ao calor, e Elias segurou-a e a arrastou pela fumaça até o pátio molhado. O fogo foi contido por Miguel e os homens que ainda tinham coragem de enfrentar a noite. O salão buzou com a notícia, e as mãos que antes empurravam os boatos agora se limpavam de cinza. "Nós queimamos o que nos incomoda", murmurou Harlan, mas era claro que havia mãos que se sujavam de intenções sujas. Ruth, depois do incêndio, tornou-se mais determinada. A humilhação, que agora competia com coragem, transformou-se em vontade de expor. Ela sabia que precisava provar não apenas o que viu, mas que aqueles que ordenaram o medo eram os mesmos que pregavam a ordem.
Elias sabia, porém, que a verdade precisava de palco. Um duelo em público seria o lugar onde a comunidade poderia ouvir ou ver, e seria também onde a fé do pregador poderia tornar-se ação de verdade. Prepararam-se então para um embate que seria mais do que palavras. No mês que seguiu, preparou-se uma convocação quase clandestina. Mulheres e homens que sentiram na pele a injustiça pediram um encontro na praça da cidade. O plano era simples e perigoso. Elias leria um sermão que não seria sobre penitência, mas sobre responsabilidade. Ruth, protegida por Miguel e outros, contaria sua história em voz alta. A ideia era forçar uma verificação pública, um embate que o poder não poderia silenciar com notas anônimas ou cheques de vantagens. O tempo era uma tempestade prestes a estourar. A cidade enchia-se de murmúrios. O dia do encontro amanheceu, com nuvens baixas. Os passos do povo soavam em sincronia como um tambor. Ruth subiu no estrado improvisado, as mãos tremendo. O público alinhado com curiosidade e medo. Elias abriu a boca e falou de dignidade, não como palavra vazia, mas como pedido aos que detinham poder. Vocês escolheram testemunhar, disse, ele olhando diretamente para Harlan, ou escolheram ser cúmplices do medo? Ruth então falou. A voz veio primeiro frágil, depois firme. Contou sobre o celeiro, sobre a conversa que ouvira, onde homens decidiram enterrar provas e comprar silêncio. Falou do corpo arrastado e da maneira como nomes foram sussurrados com a canção de ouro trocado em bolsos. Harlan ficou pálido e as mãos dele, antes sempre calmas, agora trêmulas, procuraram por argumentos. Mentiras, ele berrou com voz que tentava soar como um trovão. Calúnia. A congregação se dividiu como se uma faca invisível tivesse percorrido o meio da praça. O xerife ergueu-se para declarar que a acusação precisava de investigação. Jonas Pike sussurrou uma excomunhão velada, e a velha proteção do status quo tentou engolir o que fora revelado. Mas agora havia testemunhas, Miguel, Mabel, Angus, e alguém trouxe à luz que uma vala nos matagais do caminho de leste cheirava sempre a metal e terra revolvida. Elias falou. A justiça que não olha para seus próprios homens é uma fé morta. E nesse momento, algo mudou nos olhos do povo. A dúvida plantada por Ruth cresceu raízes. A escalada do conflito, porém, não cessou nas palavras. Harlan moveu sua última carta. Ofereceu dinheiro e terras em troca do silêncio de quem tivesse algo a perder. Alguns na cidade recusaram. Outros olharam para o próprio ventre, onde a fome os aconselhava a fechar a boca. Harlan também contratou capangas do lado de fora, homens de botas gastas e olhos duros, que começaram a circular pela cidade, intimidando e ameaçando. Elias, sabendo que a batalha seria sangrenta, fez o que sua fé antiga não o ensinara. Traçou estratégias, pediu ajuda além dos limites da moral pregada. Chamou defensores de cidades vizinhas, fez alianças com pequenos proprietários e arquitetou uma defesa que era menos sobre pólvora e mais sobre exposição. Na noite antes do embate final, Ruth e Elias caminharam até o rio. A água refletia a lua encoberta, e o som era de correntes que não se apressavam. O simbolismo era quase óbvio, o rio que carrega lembranças, que pode lavar o mundo ou arrastá-lo. Eles falaram pouco. Ruth tocou a cicatriz, a palavra gravada, e fechou os olhos. Eles marcaram meu corpo para que eu falasse por toda a vida, disse ela, mas a vida não é só dor. Elias pegou as mãos dela e sentiu a calosidade da história. Você me ensinou que crer é também defender. O entendimento deles se cristalizou ali, e houve uma promessa silenciosa de que o que viesse não seria apenas para manter sua vida, mas para mudar quem a cidade escolhia defender. O dia do confronto final amanheceu pesado, com nuvens que pareciam testemunhas. O centro da cidade se enchera de pessoas. Interesses colidiam. Harlan estava ao lado do seu advogado, um homem elegante com couro novo e palavras ensaiadas. O xerife caminhava entre o povo, o semblante uma máscara de ordem. Do lado de Elias, a comunidade reunira-se. Miguel com ferramentas, Mabel com remédios,
Angus sorrindo com dentes enormes que brilhavam com orgulho simples. O tribunal improvisado era a praça e o público o júri. No auge, quando as vozes se elevaram, as evidências vieram como rochedos. A vala foi escavada e um jornal de Dry Creek trouxe relatos de um corpo que havia sido visto sem identificação, semanas antes. Uma carta anônima encontrada no bolso de um dos capangas revelava pagamentos feitos por Harlan. Ruth, com a ajuda de Miguel, trouxe um lenço rasgado com o símbolo que ligava Harlan a negócios escusos, um anel gravado com as iniciais da companhia. As provas eram circunstanciais, mas numerosas. Harlan, acuado, tentou desqualificar o testemunho, acusando Ruth de mentir por vingança. Jonas Pike pregou contra linchamentos morais, e as palavras dele pareciam oferecimento de absolvição às culpas alheias. Elias, porém, não se curvou à necessidade de ser santo. Ele falou de humanidade, de responsabilidade e mostrou o que havia visto no celeiro. Não clamou por fogo eterno sobre a cabeça de Harlan. Em vez disso, pediu para que a cidade escolhesse a sua própria alma. Não vim aqui para condenar, disse ele. Vim para que possamos juntos aprender onde erramos. Havia lágrimas na face de alguns. A praça parecia respirar com o peso da escolha que era mais do que política, era ética. Harlan, num último esforço, ordenou que o xerife prendesse Elias por incitação. O som do aço bater nas ferragens foi abafado pelo grito de mulheres, que se ergueram, e pelo barulho de ferramentas de Miguel que transformavam o momento em aliança. A tensão explodiu numa sequência que culminou com capangas tentando retirar Ruth pela força. Elias, em vez de abrir a Bíblia, abriu mão do cargo que o fazia prata e começou a atuar como homem. Pegou a mão de Ruth, formou um círculo com os seus e juntos empurraram. Não foi uma cena cinematográfica de heroísmo isolado. Foi um ato de comunidade. Os capangas, percebendo que a cidade inteira poderia transformá-los em persona non grata, debandaram. Holcomb hesitou, olhou para Harlan, e pela primeira vez aquele xerife cedeu à dúvida. No pós-confronto, a justiça não foi limpa como um riacho logo após a tempestade. Harlan escapou da prisão por causa de buracos legais, e Jonas Pike falou de calúnias que feriam a realeza social. Contudo, a moral da cidade mudara. Havia agora um precedente. Ruth contara sua história, e mesmo que os verdadeiros criminosos não tivessem sido punidos com todos os rigores da lei, a voz dela havia ecoado. A comunidade que escolhera ficar com ela tornara-se uma família por escolha, não por laços de sangue, mas por coragem. A resolução trouxe uma paz conquistada com esforço. Elias foi destituído de algumas honras do conselho da igreja, criticado por quebrar convenções, mas ganhou algo mais estável, o respeito daqueles que não se curvaram à conveniência. Ruth, aos poucos, passou a trabalhar com Mabel, aprendendo o ofício de cuidar de corpos e feridas. Miguel abriu uma pequena oficina onde empregava os jovens que queriam aprender um ofício, e Angus encontrou numa mesa comunitária o lugar onde crescer. A casa paroquial virou um abrigo oficial, no qual mulheres em situação de risco encontravam colchões, comida e ouvidos dispostos. O abrigo não era protegido por garantias legais, mas por laços humanos. Havia custos. Uma noite, quando o Saloon tentou sabotar o fornecimento de alimentos em retaliação, Ruth organizou um grupo para plantar horta comunitária nos terrenos baldios ao redor da cidade. As mãos sujas tornaram-se uma mensagem: plantar em vez de semear medo. A simbologia das sementes, antes usada por Elias em sermões sobre renovação, adquiriu carne. A cidade começou a cuidar de suas próprias raízes. A chuva veio um mês depois e lavou as cinzas do incêndio, e as mudas cresceram. Elias, no âmago, perdeu uma fé antiga, a fé que sempre ouviu dizer que Deus estava com os poderosos. Em seu lugar, nasceu uma fé prática, construída na ação e no ato de proteger. Ele aprendeu com Ruth que a verdadeira pregação era estar ao lado de quem precisava de abrigo, mesmo quando isso significava perder o respeito de alguns. Sua relação com Ruth continuou a se transformar em respeito profundo, em amizade, em um amor que se formava como um compromisso cotidiano. Ele não a salvou,
Juntos eles cuidaram um do outro e foram curando o que havia sido partido. Em um momento de justiça simbólica, não legal, a comunidade se reuniu na frente da igreja e leu em voz alta os nomes das pessoas que haviam sido esquecidas, enterradas sem cerimônia, cujas vozes foram tiradas. Foi um rito de memória que não reparou as perdas, mas começou a currar a vergonha. A própria palavra silêncio que marcara Ruth tornou-se um escudo invertido. Era agora lembrança de que a cidade havia prometido não mais aceitar marcas que ferissem a liberdade de expressão e vida. Não foi um final mágico. Harlan manteve suas posses, e a ferrovia continuou a desenhar seus trilhos perto da cidade. O progresso não espera por questões morais, mas a comunidade aprendera a se proteger com outros meios. A casa paroquial tornou-se publicamente reconhecida como refúgio e uma organização de mulheres começou a recolher testemunhos e a buscar reparação por vias civis. Jonas Pike foi criticado, porém permaneceu na cidade, forçado a conviver com a própria contradição. Anos depois, no epílogo que a vida costuma escrever com calma, vemos Angus, agora um jovem, carregando uma criança no colo enquanto ensina a plantar com Ruth e Elias ao lado. A horta era vasta, com fileiras de verduras e algumas flores que espantavam moscas e lembravam o que havia sido plantado no coração das pessoas. A palavra que antes estava gravada, silêncio, jazia, agora como uma memória de caveira, algo estudado para que não se repetisse. A família, por escolha, abaixou-se para colher, e risos preenchiam o espaço como se fossem sementes novas lançadas ao ar. Quando perguntam a Elias se ele perdeu tudo ao proteger Ruth, ele sorri com uma simplicidade amarga. Perdi certo conforto, diz ele. Ganhei humanidade. Ruth, agora com um braço cheio de marcas que lembravam dor e resistência, ensina as mulheres a costurar e a juntar histórias em panos que servem de manta para os filhos dos que não têm ninguém. A cidade, lenta e resistente como um rio, aprendeu a guardar a verdade de modo que não se torne instrumento de poder. Comente uma palavra. A história não termina com justiça perfeita, mas com uma lição. Dignidade não é algo que se conquista. De uma vez, é construída dia a dia em atos de coragem e cuidado. A parteira Mabel escreveu um caderno de receitas e remédios. Miguel guardou na forja as marcas de cada martelada que simbolizava rebeldia contra o silêncio. Elias guardou na igreja não mais a mesma Bíblia de antes, mas uma que estava marcada, com notas, nomes que não devem ser esquecidos, promessas de proteção. No fim, a pergunta que abriu tudo permanece para quem ouve a história. Quando a fé falha diante da maldade, você vai embora ou fica por quem precisa? Elias escolheu ficar. Ele deixou a igreja de paredes de convenção e construiu uma casa de ações. Ruth não foi só a vítima da história. Tornou-se parteira de sua própria comunidade, mãe por escolha inundada de amor e respeito. Juntos e com os aliados improváveis, construíram um legado que é mais humilde do que um monumento, mas talvez mais real. Uma família forjada na resistência que serve de santuário para quem já foi queimado pelo mundo. Se essa história mexeu com você, deixe sua palavra nos comentários e ajude a espalhar a ideia que proteger é um ato de fé. Inscreva-se e compartilhe, porque só juntos podemos transformar o silêncio em memória e a dor em cuidado.